E para analisar os movimentos do mercado financeiro desta sexta-feira e falar desses papéis da Azul, da Gol, eu converso agora com o Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. Sidney, boa tarde para você. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no Radar. Que perspectivas a gente pode ter para os papéis da Azul e da Gol com esse movimento de renegociação de dívidas e também o avanço nas negociações sobre uma possível fusão entre as duas? Boa tarde, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês novamente. Agora falando sobre esse caso, o mercado ele olha com bons olhos, porque existem alguns pontos que pode otimizar, inclusive a capacidade de geração de caixa dessas empresas. A Gol, como foi falado aí anteriormente, ela tem um problema que não é tão bem visto ali no mercado norte-americano, e um dos grandes pontos que pode acabar beneficiando esse negócio é a capilaridade e distribuição dessa malha que nós teríamos, né, com a fusão aí das duas, só que nada está tão claro ainda como se dará isso, mas o mercado ele é plenamente especulativo e aí, obviamente, vem reagir de uma forma muito mais positiva quando surge esse tipo de notícia. E um outro grande ponto também que é interessante para o negócio, mas vai ser uma das barreiras que eles podem enfrentar, é que tendo essa fusão ou fazendo, né, a união dessas duas empresas, nós teríamos aí a Azul e Gol dominando cerca de 60% de todo o mercado aéreo que nós temos aqui dentro do Brasil. Para a empresa é muito bom, mas essa é uma grande barreira que a gente pode ter aí, o mercado acaba olhando bem para isso aí. Mas assim, o negócio, ele tende a otimizar com essa fusão e nós estamos em um cenário um pouco complicado ainda para as companhias aéreas, que enfrentam alguns problemas que veio ali desde a pandemia, com uma perspectiva não tão boa para o caixa dessas empresas, a capacidade de geração de caixa delas, e essas altas que nós vemos eventualmente aí com o petróleo acabam impactando também o negócio da empresa. Agora, você falou que para as empresas é um bom negócio, né, caso saia de fato a fusão, mas que para o mercado talvez não seja exatamente a mesma coisa. Por quê? Que tipo de perspectiva essa fusão poderia trazer para o mercado? Quando eu tenho 2 empresas desse grande porte fazendo essa fusão, ela obviamente aumenta essa malha aérea que nós temos aí, então, existem algumas conexões por exemplo, algumas empresas elas podem acabar utilizando que seja na via prática, os aviões de outra empresa para fazer a sua operação, então isso pode até otimizar alguns custos, então esse é um dos pontos que a gente acaba olhando aí como uma grande vantagem. Agora, os papéis tiveram uma valorização importante aí ao longo dessa semana, né? Isso tende a continuar à medida que o processo de negociação para uma fusão vá avançando? Sim, acredito que sim, nós teríamos é bem provável que nós teremos uma continuidade de movimentação de alta aí em um longo prazo, se de fato ocorrer alguns desdobramentos que venham a favor da consolidação desse negócio, mas o mercado, como ele é especulativo, para se ter ideia, a própria Azul, ontem nós tivemos um forte movimento de alta, a Gol também, e hoje o mercado basicamente devolveu tudo que tivemos de alta ontem e ainda empurrou um pouquinho mais para baixo. O mercado ele age muito no boato e acaba realizando suas posições ali de fato no fato, né. Mas se a gente olhar para as últimas 2 semanas, nós tivemos uma clara tendência de alta e eu acredito que é bem provável que se tivermos de fato este desdobramento e aquela reestruturação que complica tanto o caso da Gol, sim, nós teremos uma continuidade de movimento de alta aí. Só um ponto que é bom, olharmos, que inclusive é um dos pontos que beneficia uma outra empresa aqui no mercado brasileiro, que é a Petrobras, é a alta do petróleo. Então essa alta vista recentemente do petróleo pode acabar impactando também o negócio das empresas, no caso, a margem de ambas as empresas. E com certeza isso é uma das coisas que o mercado está de olho, e se de fato tivermos uma continuidade bem mais incisiva dessas altas aí, as ações de ambas as empresas pode acabar sofrendo um pouco mais. E no avanço dessa negociação, como é que deve ficar a Latam perante o mercado financeiro? Então, a princípio,
por motivos, óbvios, ela tende a ser um pouquinho pressionada, tá, mas até dentro do próprio ramo aéreo, a Latam ela tende a atender um público que muitas vezes é um público um pouquinho diferente, é um público mais fidelizado ao estilo Latam, ao tipo de negócio da Latam, ao atendimento e tudo mais, para nós que andamos, a gen é nítido muitas vezes perceber, o tipo, né, de atendimento que tem entre, por exemplo, Gol e Latam. Eu acredito que, assim, a Latam, no início, ela pode acabar sendo pressionada, porque dependendo do que fizerem entre Gol e Azul, pode acabar forçando uma briga aí entre os preços e ela também ser forçada a reduzir preços, diminuir a margem. Mas, assim, tá tudo não tão claro, tá. Eu acredito que, a princípio, sim, nós teríamos um impacto para a Latam, mas eu não vejo como um impacto tão negativo assim não. Tá bem. Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, muito obrigado pela sua participação aqui. Bom fim de semana. Muito obrigado.